Amor próprio não é você ser inabalável. Nós somos pessoas vulneráveis. Essas pessoas que falam que nada abala a pessoa tá com algum problema muito sério. Ou é mentira. Ai, ai, o grande frase amor próprio. Eu vou confessar pra vocês que eu sempre tive um pouco de raiva dessa palavra amor próprio. Isso sempre me irritou porque muitas vezes as pessoas utilizam essa palavra amor próprio de forma vazia. Parece que elas não estão nem aí pra você e elas falam isso somente pra se livrar de você ou se livrar do problema. Pensa pelo lado positivo, você tem uma família, você tem uma casa, você deveria se amar mais. Quando na verdade você sente um vazio tão grande no peito que acho que esse buraco daria na China. Isso quando não manda um caralho de monte de mensagem motivacional pra você. No vídeo de hoje eu quero te dizer o que eu acredito hoje sobre amor próprio, que eu mudei a minha percepção, que as coisas são muito diferentes do que as pessoas estão falando aí, principalmente amor próprio na depressão, e com algumas dicas simples, sim, é possível ter amor próprio na depressão. Eu estou falando simples, não que são fáceis, você sim vai conseguir se amar. As pessoas acham que a pessoa com depressão, ela é só estralar o dedo e puf! Num passe de mágica você passa a se amar. Isso é tão irritante que eu só não xingo uma pessoa porque a depressão tira até a energia da vontade de você xingar. A primeira coisa que você tem que entender sobre o amor próprio não tem nada a ver com você estar sempre feliz o tempo todo e com tudo dando certo na sua vida. Na verdade, o amor próprio ele vai te abastecer nos momentos difíceis. A segunda coisa que você precisa entender é que a depressão por si só, ela já tira a sua vontade de ter amor próprio. Ela já tira o seu amor próprio. Entenda, a depressão é uma doença e o seu amor próprio é a sua força vital. E a depressão ela se alimenta. É como se fosse lá no Harry Potter, para quem já assistiu, que o Dementador tira toda a sua felicidade. Só que você tem que entender da onde vem essa falta de amor próprio. Da depressão, não foi isso que você falou? Também, mas a depressão não veio do nada. É mais ou menos como eu falo no vídeo sobre o que causa a depressão. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem depois. Isso que eu estou falando agora tem tudo a ver com a terceira coisa que você precisa entender sobre amor próprio. Você não consegue desenvolver amor próprio se você não montar o alicerce para você adquirir o amor próprio. É como você tentar fazer uma casa sem alicerce, não vai dar certo. Por exemplo, como que você vai conseguir amor próprio se você não estiver fazendo tratamento para depressão com psicólogo, psiquiatra? Se você não sabe da onde começou essa falta de amor próprio? Como você criou esse desamor? Você sabe de onde você traz essa cobrança tão grande sobre você? Bom, cada um vai ter uma história de desamor, cada um vai ter um caminho que levou ele até ter esse desamor. Por exemplo, você cresceu com alguém sempre colocando a culpa de tudo que acontece em você. Você cresce, seu cérebro amadurece, acreditando que aquilo é uma verdade. A vida ela vem e começa a acontecer as coisas. Você, sei lá, tem dificuldade financeira, perde o emprego, perde o relacionamento, e aí você vai fortalecendo aquela mentira de que tudo é culpa sua. Ou então, por exemplo, você cresceu com alguém sempre falando mal do seu corpo. E você cresce, você se olha no espelho e você se acha uma pessoa feia, indiferente que as pessoas achem que você é bonita ou não. Então você já pode começar a entender que não é simplesmente você começar a se amar. É você ressignificar certas coisas que aconteceram na sua vida e você precisa entender isso. Porque você pegou algumas coisas na sua vida e inconscientemente fixou aquilo no seu cérebro e tornou aquilo como se fosse uma verdade. E os fatos foram acontecendo na sua vida que meio que foram fortalecendo aquilo. Cada um vai chegar nesse caminho do desamor por vias diferentes e cada um vai ter um tempo e dificuldades para sair dele. Por isso que a psicoterapia é tão importante. E por isso que esse blá 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 de você precisa se amar, você precisa pensar positivo, não funciona. Porque você não adquiriu os alicerces necessários e você não ressignificou coisas que são importantes na sua vida. Você não mexeu na base do problema. E essas coisas só vão começar a fazer sentido para você, essas frases, quando você começar a se libertar das amarras, das coisas que te prendem e das mentiras que estão fixadas no seu cérebro de alguma coisa foi colocada lá. E como que eu vejo as coisas sobre amor próprio? Primeiro, o que você tem que entender da onde que vem essas coisas negativas que você acredita sobre você. Entender que o amor próprio não é você estar feliz o tempo todo. O amor próprio é como se você pudesse voltar e você se encontrar com você como uma criança, ou você olhar para uma criança e pensar,
Será que eu teria coragem de falar tudo isso que eu falo pra mim, pra uma criança? Muito provavelmente não. O amor próprio é você entender que você não vai estar bem todos os dias, mas dizer pra você que foi o melhor que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O meu tio, que eu chamava de avô, mas que era o meu pai de criação. Parece aquele episódio de Chaves, né? Que é suco de laranja, que parece tamarindo, mas tem gosto de não sei o quê. Há muitos anos atrás, antes de eu começar a fazer faculdade, muitos anos antes de pensar em ser fisioterapeuta, ele foi... o médico falou que ele estava com Parkinson. Eu não sei se realmente era Parkinson ou era parkinsonismo, são coisas diferentes, mas que não vem ao caso. E ele tinha aquelas questões de tremor. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender sobre as coisas relacionadas ao Parkinson, a primeira coisa eu senti uma dor tão grande e comecei a me culpar porque eu falo, poxa, hoje eu consigo entender certas coisas que ele tinha dificuldade e que eu não conseguia entender. E aquilo eu fui começando a me machucar, a me culpar e, só de pensar, de lembrar, eu sempre fiquei me culpando. Até no dia que eu entendi, comecei a entender certas coisas na nossa vida que nós estamos olhando hoje com a consciência e com a experiência e conhecimento que nós temos hoje, mas nós não tínhamos naquela época. Então ficar culpando o eu de ontem, sendo que o meu eu de hoje é totalmente diferente, só vai fazer a gente dar um murro em ponta de faca. Tá, eu sei que as coisas não são tão simples assim, mas esse é o caminho da gente começar a pensar. Amor próprio não é você ficar repetindo palavras vazias pra você. Amor próprio é você repetir palavras que fazem sentido pra você. Isso vai se modificando ao decorrer do tempo que você vai fazendo as coisas, amadurecendo certas coisas, se conhecendo melhor, fazendo psicoterapia, tratando da sua depressão. Não tem uma regra certa, um caminho que você fala, olha, você vai por aqui, vai virar à direita, à esquerda, porque cada um vai ter a sua história. Cada um tem as suas próprias dores e cada um sabe o que passa na sua vida. Por exemplo, vai ter dias que você vai estar triste, sei lá, a depressão, ela tem essas coisas. Ou talvez você acha que tá pior, mas na verdade você não tá pior, né? Você vem melhorando, mas pode ser que num dia, sei lá, você não tá bem. Mas você coloca na sua cabeça, poxa, eu estou fazendo tratamento para depressão, para eu melhorar. Isso é amor próprio. Você tem que entender que você não consegue mudar tudo, que você vai errar, mas que você está tentando aprender. Você vai errar na sua vida. Amor próprio não é só você, não é exatamente você cuidar da sua pele, do seu cabelo, do seu corpo, isso faz parte. Mas o amor próprio é você conseguir se perdoar, você conseguir ver coisas positivas em você. E quando as pessoas falam coisas pra você que vão te deixar triste, mas você dizer que você não é aquilo. Você falar pra você mesmo. Amor próprio não é você ser inabalável. Nós somos pessoas vulneráveis. Essas pessoas que falam que nada abala a pessoa tá com algum problema muito sério. Ou é mentira. Você tá vulnerável à dor, à tristeza, a decepções. Mas amor próprio é você dizer, poxa, eu estou triste hoje, mas foi o que deu pra ser, amanhã é outro dia. Não você ficar se culpando. Porque muitas vezes você acaba acreditando que você é a tristeza, que você é a dor. E você acaba se ferindo. Amor próprio é você se sentir triste, mas saber que essa tristeza ela vai passar e que você não é a dor da tristeza, você não é uma pessoa ruim. Amor próprio é você se permitir ser imperfeito. Sabe, essas coisas de querer ser perfeito, que a sociedade, que as pessoas acham. Cara, eu tenho um monte de erros, certo? Eu não sou melhor do que você que tá aí do outro lado. Muito provavelmente, talvez você pode cruzar comigo um dia na rua e, cara, você fala assim, poxa, ele tá xingando o cara que jogou água com o carro em cima dele. Porque o cara que faz isso é um babaca, né? Mas não vem ao caso. Na verdade, você já tomou banho, o carro vem e joga uma água em cima de você. Cara, aquilo eu não acho... Por que a pessoa faz aquilo? Ah, mas ele não viu. Não, você sabe que às vezes ele desvia só pra passar um buraco com água pra jogar água em tudo. E você precisa entender que a sua dor é a sua dor e não deixar as pessoas desvalorizarem a sua dor, as coisas que você sente e tentar ficar substituindo porque o outro tem um problema diferente do seu. Cara, não tem como você sentir a dor do outro. Você pode ter empatia pela pessoa, mas cada um vai sentir sua própria dor. Amor próprio é você sentir, doar,
fazer o seu melhor hoje e saber que amanhã você vai tentar fazer melhor do que hoje. Amor próprio não são palavras vazias e figurinhas no WhatsApp. O amor próprio ele pode ser construído, modificado e amadurecido ao longo da vida. Vou deixar esse vídeo aqui do lado para vocês assistirem, que vai te ajudar bastante nessa busca sobre amor próprio e também no tratamento da depressão.